Curtis Blaydes faz promessa ousada para a luta com Malhadinho. Olá fã de MMA, inscreva-se no canal e deixe o seu like, muito obrigado. Curtis Blaydes diz que planeja lutar como Justin Gaethje no UFC 299 neste sábado. Blaydes está prestes a enfrentar Jailton Malhadinho em uma luta crucial dos pesos pesados em Miami. Os dois deveriam ter lutado em novembro passado, mas uma lesão de Blaydes o forçou a desistir da luta. Malhadinho acabou vencendo Derrick Lewis por decisão unânime, e agora os dois estão marcados para se enfrentar no UFC 299. Antes da luta, os apostadores a veem como uma escolha equilibrada, mas Curtis Blaydes tem plena confiança de que nocauteia o brasileiro. O plano de Blaydes é evitar as tentativas de queda de Malhadinho e manter a luta em pé, acreditando que tem o poder para ferir o brasileiro na trocação. Eu prevejo isso acontecendo, eu defendendo quedas. Vou canalizar meu lado Justin Gaethje. Vou usar minha luta mais defensivamente e estou procurando usar minhas mãos. Acredito que tenho mãos para nocautear esse cara em pé, disse Blaydes em uma entrevista. É uma estratégia interessante para Curtis Blaydes, já que é conhecido por sua luta agarrada e geralmente conta com suas quedas para vencer lutas. Além disso, em todas as 4 derrotas no UFC, ele foi nocauteado em pé. No entanto, contra Malhadinho, ele acredita que terá vantagem na trocação e pode nocautear o brasileiro, o que seria uma vitória marcante. Se Blaydes realmente finalizar Malhadinho no UFC 299, como ele diz, isso poderia lhe render uma chance pelo título interino contra Tom Aspinall, uma revanche muito esperada. Jailton Malhadinho também falou sobre o confronto. Jailton Malhadinho está feliz por ter sido reagendado contra Curtis Blaydes, mas está decepcionado que a luta terá apenas 3 rounds. O brasileiro gostaria que fossem 5 rounds, pois acredita que um combate de 25 minutos o favoreceria. Nada muda, ele é o mesmo lutador, disse Malhadinho em entrevista. Então, a preparação foi a mesma também. Isso muda muito, principalmente porque acho que tenho resistência para 10 rounds, e Blaydes em outras lutas se cansa nos rounds finais, então, acho que 3 rounds são melhores para ele, mas o resultado será o mesmo no final, sairei como vencedor. Indo para essa luta no UFC 299 contra Curtis Blaydes, Jailton Malhadinho acredita que pode ter sucesso em pé e no chão. Ele pensa que, não importa onde a luta termine, conseguirá dominar Blaydes e provavelmente finalizá-lo para conseguir a maior vitória de sua carreira. Todo mundo sabe qual é o meu jogo, mas ninguém sabe quantas maneiras tenho de colocar meu jogo para funcionar. Será o mesmo de sempre, mesma mentalidade. Como dizemos aqui no meu estado, a Bahia, é soco na cabeça e domínio no chão, acrescentou Malhadinho. Se Jailton Malhadinho conseguir finalizar Curtis Blaydes no UFC 299 no sábado, ele espera poder enfrentar Tom Aspinall pelo título interino dos pesos pesados no UFC 301 no Brasil em maio. Espero poder disputar o título contra Tom Aspinall após esta luta. O campeão já disse que o vencedor será o próximo, estarei em uma sequência de 16 vitórias e 8-0 no UFC. Então, acho que mereço a disputa pelo título. Talvez no Brasil, no 301? Estou dentro. Talvez em Manchester? Estou dentro também. Posso lutar em 2 meses contra Aspinall, depois que o Poatan estava escalado para lutar no 300, todo mundo está dizendo que não tem ninguém para encabeçar esse card. Então, o que é melhor do que o título mundial dos pesos pesados? Nada, vamos fazer isso, concluiu Malhadinho. Curtis Blaydes vem de uma derrota por nocaute técnico no primeiro round para Sergey Pavlovich em abril passado. Antes disso, estava em uma sequência de 3 vitórias, com a vitória sobre Aspinall devido à lesão, nocaute sobre Chris Daukaus e uma vitória por decisão sobre Jairzinho Rozenstruik. Em sua carreira, ele possui vitórias notáveis sobre Alexander Volkov, Alistair Overeem, Júnior dos Santos e Mark Hunt, entre outros. Próxima notícia. Depois de expressar desacordo em público sobre a possível indicação de Belal Muhammad como próximo desafiante ao título meio-médio do UFC, Gilbert Durinho parece ter reconsiderado sua posição. Em uma entrevista ao canal Money Moicano, com Renato Moicano, Durinho admitiu que permitiu que aspectos pessoais influenciassem sua avaliação sobre os méritos de Belal Muhammad. Embora não aprecie o estilo de Belal dentro e fora do octógono, Durinho reconheceu que seu rival conquistou méritos suficientes para assegurar a posição de primeiro na corrida pelo título meio-médio do UFC.
No entanto, o brasileiro destaca que a própria organização pode ter uma visão diferente de Belal Muhammad, atualmente em segundo lugar no ranking da categoria, considerando que talvez ele não tenha alcançado feitos suficientes para garantir uma oportunidade de disputa pelo cinturão, apesar de sua longa sequência invicta. Durinho expressou sua opinião afirmando: "Eu acho que Belal Muhammad merece lutar pelo título, até pelos seus números. O cara tem uma sequência de vitórias impressionante, 10 lutas, algo assim. Eu acho que ele merece. Para ser honesto, a situação era apenas: esse cara me venceu. Eu me machuquei." Depois, ele estava falando bastante, mas eu não deveria ter expressado daquela forma. Eu peço desculpas a ele. Acredito que ele merece a oportunidade pelo título, mesmo que eu não goste muito dele. Eu perdi para ele, me machuquei. Ele estava tipo: "Ó, eu venci Gilbert Burns desse jeito. Eu não odeio ninguém, só não gosto muito dele porque ele estava falando muito, mas desejo o melhor para ele." Próxima notícia. Tim Welch, o treinador principal de Sean O'Malley, está assumindo a culpa pela derrota do seu lutador para Marlon Vera em 2020. A única derrota na carreira de Sean O'Malley veio por nocaute técnico no primeiro round para Marlon Vera, numa luta em que O'Malley machucou o tornozelo no primeiro round. O'Malley entrou na luta como favorito considerável nas apostas, mas durante o combate, torceu o tornozelo e não conseguiu se levantar. Sean O'Malley diz que reclamou sobre as faixas nos tornozelos ainda no vestiário, alegando que estavam muito apertadas, mas não teve tempo suficiente para afrouxá-las. Eu tinha os 2 tornozelos enfaixados porque estava me recuperando de uma lesão séria no meu pé direito. Eu quebrei esse pé na minha segunda luta no UFC, e precisou de uma cirurgia, disse Sean O'Malley à ESPN. Então, eu estava com os tornozelos enfaixados e lembro que, antes de entrar, perguntei à minha equipe: "Vocês podem tentar afrouxar essas faixas? Elas estão muito apertadas." Eu não tinha circulação. Não conseguia mexer os tornozelos, e lembro tipo: "Caramba, vocês podem afrouxar isso um pouco?" Tim Welch, treinador de O'Malley, confirmou a situação e diz que a culpa é dele, pois deveria ter dito à comissão para esperar e refazer as faixas nos tornozelos do seu atleta. No entanto, ele não fez isso, algo que ele lamenta. "Eu não gosto de dar desculpas, mas Sean estava reclamando sobre esses tornozelos. Aquelas faixas estavam muito apertadas. Pensamos que, assim que ele começasse a andar, elas afrouxariam um pouco, mas não foi o caso. Acho que, uma vez que esse nervo foi atingido, não havia fluxo sanguíneo para o tornozelo. Estávamos um pouco apressados saindo do vestiário", disse Welch sobre Sean O'Malley. "Já estávamos aquecidos, e tudo tinha ocorrido perfeitamente. Era meio que esse sentimento de: estamos quentes, vamos lá acabar com esse cara rápido. Isso foi definitivamente um erro. Como treinador, eu deveria ter dito: não me importa se todos têm que esperar, vamos refazer essas faixas no tornozelo." E aí, fã de lutas, quem vence, Malhadinho ou Blades? O'Malley ou Chito Vera? Deixe o seu comentário.